Vamos falar sobre saúde mental da população negra. Olá, Mariluza aqui falando, sou psicóloga clínica, trabalho com raça, gênero e, claro, saúde mental. Decidi gravar esse conteúdo para a gente falar um pouco como funcionam as opressões e quais são os reais impactos na saúde mental de quem sofre esse tipo de opressão. Selecionei raça, mas a gente também poderia estender esse conteúdo para gênero, para orientação sexual, para identidade de gênero. A gente poderia olhar para esses grupos que eu vou chamar aqui de grupos minoritários. Apesar de sermos em quantidade maior do que outros grupos, então somos mais negros e mais mulheres no Brasil, principalmente olhando para esses dois grandes grupos aí, grandes marcadores sociais, nós não temos o poder de decisão, nós não ganhamos os maiores salários, nós não estamos nas posições mais privilegiadas socialmente, muito pelo contrário, a gente sabe que se a gente for olhar para alguns dados de violência, para alguns dados de desigualdade salarial, para outros dados, inclusive, a gente vai ver que a gente está muito mais perto da base da pirâmide, ou seja, a gente não tem poder de decisão, nós não temos esse capital, não só econômico, social, mas também esse lugar de privilégio na sociedade. Por isso a gente chama de grupos minoritários. E aí a gente não pode inverter a lógica e chamar qualquer coisa reversa. Machismo reverso, racismo reverso. Não existe isso. O que pode existir é preconceito. Então, uma pessoa negra pode ter preconceito com uma pessoa branca. Uma pessoa negra pode não gostar de uma pessoa branca. Mas uma pessoa negra não pode ser racista como uma pessoa branca, porque o racismo é um sistema de opressão. E para ser um sistema de opressão, isso significa que tem um grupo que ocupa o topo e outro grupo que ocupa a base. Como negros ocupam a base, aí claro, podem ter negros ricos, bem-sucedidos, mas eles ainda serão negros. Então, o que vai acontecer num exemplo prático? Eu tenho um negro andando de BMW e um branco andando de BMW. A chance de a polícia, por exemplo, desconfiar que a pessoa negra andando de BMW não é dona daquele carro é muito maior do que da pessoa branca. E aí você pergunta por quê, Mariana? Por causa do sistema de opressão. No sistema de opressão, a gente aprende o quê? Que eu preciso desconfiar de determinados marcadores. A raça é um deles. Então eu preciso olhar como para uma pessoa negra e achar que talvez ela seja bandida, que ela não seja honesta, que ela seja um risco à minha integridade. Então se eu vejo na calçada, eu preciso andar mais rápido, porque a chance daquela pessoa ser um assaltante na minha cabeça, porque eu aprendi isso socialmente, é maior do que uma pessoa branca. Tudo isso tem a ver com esse sistema de opressão que a gente aprende e um grande primeiro marcador é raça. Aprendemos que olhar para uma pessoa branca é uma coisa, olhar para uma pessoa negra é outra coisa. Eu não quero ficar falando só sobre o racismo e explicando, porque não é o objetivo desse conteúdo, mas essa introdução era importante pra gente chegar na mesma página. Chegamos na mesma página, agora vamos olhar para os impactos de fato na saúde mental. O que acontece quando eu, e aí falando aqui com pessoas negras especificamente, ou mulheres, ou pessoas LGBT, já expliquei aí no começo do vídeo, o que acontece quando eu sou vítima desse olhar julgador, desse olhar de opressão racial, social, de gênero, enfim. Eu posso ter alguns movimentos. Um primeiro movimento é questionar a minha estima por mim mesma, ou seja, será que eu sou bonita mesmo? Será que meu cabelo é bonito? Será que meu nariz, a boca, será que não é melhor eu afinar esse nariz, eu tirar um pouco de boca, eu alisar o cabelo pra eu parecer mais com as pessoas que são socialmente aceitas, porque a pele você não vai poder tirar, não é mesmo? Sobre a pele não há nada, ainda bem, que possa ser feita. Eu particularmente tenho muito orgulho de ser negra, mas entendo o grau de dificuldade. De muitas vezes você ser questionada não só da beleza, mas ser questionada da sua índole, do seu caráter, da sua personalidade, da sua competência, da sua inteligência e tudo porque existe um sistema de opressão que faz com que um grupo ocupe a base e outro grupo ocupe o topo de todas essas considerações. Quando eu passo por isso, como eu te falei, um primeiro impacto pode ser na autoestima. Eu posso ficar me questionando se de fato eu sou boa, bonita ou inteligente o suficiente. Um segundo buraco, que é o impacto que isso pode nos causar, para além de eu questionar a autoestima, é eu questionar mesmo competências. Eu achar que porque sou negra, não serei vista como alguém que consegue fazer determinadas coisas, tem inteligência,
de fazer determinadas coisas, pode ser formada, pode fazer o seu mestrado, seu doutorado, especializações, e que vai entregar aquele trabalho, vai entregar determinadas competências. Então tem um lugar de aparência e autoestima, tem outro lugar também que eu posso começar a me questionar de competências. E é muito importante que no enfrentamento às opressões, no combate ao racismo ou qualquer outro tipo de opressões, a gente entenda que isso não é sobre nós, é sobre quem pensa isso. Ou seja, a gente não pode controlar o mundo, a sociedade, a gente não tem o poder de acabar com o racismo, com o machismo, com a LGBTfobia, mas a gente tem maneiras de se proteger e uma delas é o autoconhecimento, é a gente saber quem a gente é a gente gostar de quem a gente é e é a gente não permitir internamente que essas opiniões e essas opressões, elas impactem a ponto da gente parar de gostar de quem somos e nos desconectarmos. É muito importante como proteção o autoconhecimento. E claro que o enfrentamento, então a gente expor situações de racismo e de opressão, e aí que pessoas brancas podem se aliar muito à causa, que se você vê alguém sofrendo racismo, é muito importante que você também se coloque contra essa situação, defenda essa pessoa, para que ela mesmo não precise, sendo a vítima, fazer isso por si só. E eu acho que tem um último ponto aqui, importantíssimo, que acontece muito, e que pessoas negras ou mulheres ou pessoas LGBTs que já passaram por opressões, e aí podem, inclusive, escrever aqui, se sentirem à vontade, e confirmarem isso, que é um intenso estresse que essas situações geram emocionalmente. E que para além de você se sentir insegura e duvidar das suas competências, muitas vezes você também fica muito ansioso, muito deprimida, muito ansiosa, muito deprimida. Você pode desenvolver transtornos como esses, né? Principalmente de depressão, ansiedade e do estresse pós-traumático, que é você ficar presa naquela situação em looping, com aquele medo de viver aquilo novamente e você não conseguir sair daquele looping. Então parece que todos os dias você acorda vivendo uma situação racista. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai pensar, a roupa que você vai vestir, como você vai sair de casa, o que você vai falar, como você vai se comportar, você tá preso naquele looping que vai acontecer novamente. E isso tem esse nome, que é um transtorno de estresse pós-traumático, onde você não consegue deixar de viver dentro de você, emocionalmente e também cognitivamente, aquilo que te aconteceu. Então você fica preso naquele looping, e aí é necessário psicólogo, muitas vezes é necessário psiquiatra e até medicamento para que a gente consiga melhorar. Então, se você se identificou com algumas dessas coisas que eu te falei, eu espero de verdade que você fique bem, que você busque a ajuda que você precisa, que você lembre que o problema nunca vai ser você. O problema é essa sociedade, que é uma sociedade extremamente opressora e que a gente precisa seguir a nossa luta, mas não é só viver lutando. A gente também precisa ser feliz. Então, busque a sua felicidade. Busque, sim, fazer coisas que te deixem bem. Gostou do conteúdo? Compartilha com todo mundo, pega esse link e joga em todos os grupos. Se inscreve no canal para toda vez que eu colocar um vídeo, você ter aí esse conteúdo para você refletir. Claro, deixa os seus comentários, as suas percepções e não deixe de me seguir e ativar o sininho de notificação, porque aí toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você vai ver. A gente se vê no próximo, combinado? Um abraço, se cuida e lembra, seja feliz e se conheça. Essa sempre vai ser a melhor proteção contra qualquer dinâmica de racismo ou de opressão. Um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.